Olá, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos fazer a primeira aula sobre progressões aritmética e geométrica. Desculpa. Mas primeiro a gente tem que falar sobre a relação de recorrência, porque tanto PA como PG são relações de recorrência com uma determinada fórmula. Eu vou começar esse curso falando o que é uma sequência finita, tá? Então a primeira definição nossa, que a gente tem que definir, é uma sequência finita é uma função cujo domínio é o conjunto. Eu não vou colocar o 0, 1, nos reais. Então, uma sequência finita é uma função que sai de um conjunto finito, aqui no nosso caso tem n elementos, e chega nos reais. Então, é costume a gente identificar a sequência pela sua imagem. Então, F1, F2, Fn. Por exemplo, vamos pegar f de I igual a I quadrado mais 1. Então, a sequência f ela vai ficar, quando I for 1, dá 1 quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Vamos fazer apenas com alguns termos aqui, por exemplo. Vamos fazer com n igual a 5. Quando o I é 2, 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Quando é 3, 9 mais 1, 10. Quando é 4, 16 mais 1, 17. E quando é 5, é 25, 26. Tá? Então é assim que a gente representa uma sequência entre parênteses separados, temos por vírgula. Em geral, a gente usa a letra quando quer identificar, por exemplo, o 10, a gente costuma usar a letra X. Então, x1 é 2, x2 é 5, x3 é 10 e assim por diante. Então, para representar os termos da sequência, a gente não vai usar a letra F, a gente vai usar a letra F para, digamos assim, falar de uma situação geral. Mas o que é agora já uma sequência infinita? Uma sequência infinita é uma função f, só que daí ela sai de todos os naturais e chega nos reais. Por exemplo, se nós temos, vamos imaginar que f de n seja n na n. Então essa sequência ela vai ser 1 na 1, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 na 3, 27. 4 na quarta, 64 e assim por diante. Então, nem sempre uma sequência tem uma fórmula, tá? Então, vamos fazer uma observação. Uma sequência
Nem sempre tem uma fórmula. Fórmula explícita, tá? Por exemplo, se você pegar essa sequência 1, menos 5, 7, π, raiz de 2, 49, 18, etc., você vai ver que não estou dizendo que é impossível encontrar. Eu estou dizendo que não vai dar para a gente conseguir arrumar uma fórmula para isso, a não ser que a gente diga que FD1 é 1, FD2 é menos 5, FD3 é 7 e assim por diante. Mas o título fala em relação de recorrência. O que é isso? Uma relação de recorrência é uma função f dos naturais nos reais, tal que cada termo é dado em função do anterior. A gente costuma dizer isso, escrever isso assim. O termo, o n mais 1 da sequência, é em função do anterior. Isso aqui para todo n pertencente aos naturais. Então, um exemplo de xn mais 1, eu vou usar a sequência agora com xn, é igual a 2xn mais 2. Tá? Eu vou trocar o 2 para não ficar muito, senão vou colocar aqui mais 1. Só que quando você dá uma sequência por recorrência, o primeiro termo tem que ser dado. Então, vamos pegar o x1 como sendo 3. Então, o x2, então o n aqui é 1, é 2x1 mais 1. 2 vezes 3 é 6, é 7. O x3 é 2x2 mais 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. O x quarto é 2x terços, 2x terços, não, 2x índice 3, né? Mais 1, 2 vezes 15, 30, mais 1, 31, e assim por diante você faz. Tem sequências que são dadas por... Cada termo é dado em função de dois outros. Por exemplo, vamos pegar a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é dada assim. Ó. O xn mais 2 é xn mais 1 mais xn. Ou seja, cada termo é a soma de dois anteriores. Se eu preciso de dois anteriores, eu tenho que dizer quem é o x1 é 0 e o x2 é 1. Então, por exemplo, como é que fica o x3? x3 é x2 mais x1, que é 1. O x4 é x3 mais x2, que é 1 mais 1, 2. O x5 é x4 mais x3, que é 1 mais 3, que é 1 mais 2, 3.
Você pode pensar que isso vai continuar sempre somando 1, só vou fazer mais um aqui na frente. Aqui. O xt sexto é x5 mais x quarto, que é 2 mais 3, 5. Mais um aqui para você ver ela crescer. x6 mais x5, 3 mais 5, 8. E assim por diante. Você consegue fazer muitas outras termos. Então, vamos fazer um exemplo. Escreva a sequência, represente, né? A sequência x de 1, 2, 3, 4, 5 nos reais, onde o enésimo termo, a gente chama isso aqui enésimo, tá? Vou escrever aqui enésimo. Tem muitas pessoas que não gostam de falar essa palavra, enésimo, mas só funciona para primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas quando tem 1 bilhão, você não tem um termo, vai falar bilionésimo, mas daí tem. É muito difícil. Então a gente fala enésimo. Ela é dada pela forma n2 na n. Então o x1, 1 vezes 2 na 1, 2. Vamos fazer o x2. O x2 é 2 vezes 2 ao quadrado, 4, é 8. Eu vou colocar os outros termos, você pode verificar, é 20, 24, 64 e 160. Isso se eu não errei alguma conta aqui quando fazia. Uma tentativa que a gente tem é de descrever uma sequência por uma fórmula. Então vamos achar um exemplo. Descreva a sequência três menos 2 menos 7 menos 12 e menos 17 por uma fórmula. Você nota que o segundo termo é o primeiro menos 5. O terceiro é o segundo menos 5. O quarto é o terceiro menos 5. Então, essa sequência xn, a gente pode descrever ela como sendo xn menos 5 e x1 é igual a 3. Como é uma relação de recorrência, né, nós precisamos dar o primeiro termo. As sequências, elas se classificam, tá? Vou fazer. Essa classificação, ela é para atender dentro do nosso contexto, tá? Existem outros contextos que daí tem outras classificações. Então, uma sequência crescente quando xn mais 1 é maior ou igual que xn para todo n pertencente aos naturais. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar aqui. 1, 2, 5, 7, 7, 8, 23. É uma sequência crescente. E a sequência crescente, ela permite que termos sejam repetidos. Se você não quer termos repetidos dentro da sequência, você fala uma sequência estritamente
crescente quando o xn mais 1, o próximo termo da sequência, é estritamente maior do que o anterior. Isso aqui para todo n pertencente aos naturais. Então, um exemplo, vamos pegar mesmo, 1, 2, 5, 7, nós não podemos colocar o 7 aqui, 8, 13, ela é estritamente crescente. Uma sequência decrescente decrescente, não ficou bem escrito, né? É quando o xn mais 1, ou seja, o termo sucessor é menor do que ou igual a xn, para todo n pertencente aos naturais. Então, um exemplo dessa sequência, 3, menos 2, menos 8, menos 8, menos 17, menos 21, por exemplo. Ela é decrescente. Se você não quer essas repetições, você fala em sequência estritamente decrescente. É quando o termo, o sucessor, né, o xn mais 1, é estritamente menor que o anterior, isso aqui para todo n pertencente aos naturais. Aqui eu estou falando para todo n natural, mas eu estou fazendo sequências finitas, mas é só para ilustrar a situação. Então você tem 3, menos 2, menos 8, só que esse menos 8 você não pode ter aqui, você tem que removê-lo, né? Menos 17, menos 21. Então, essas são... Nós temos mais outro, que é uma sequência constante. É quando todos os termos são iguais. Ou seja, xn mais 1 é xn para todo n pertencente aos naturais. Ou domínio quando é finito. Tá? Então, por exemplo, a sequência constante, essa aqui, por exemplo, é uma sequência constante, todos os termos são iguais. Agora nós vamos ver o que então é uma progressão aritmética. Tá? Uma progressão aritmética que a gente vai falar agora simplesmente PA, é uma relação de recorrência ou seja, cada termo vai depender do anterior definida por Estou com um problema aqui no meu canetão. Por assim. O primeiro termo é um x0. x0 é constante. É um número real. E o xn mais 1 é definido pelo xn, pelo anterior, mais um número r, tá? R pertence aos reais. Esse R é a razão. Da sequência. Então, exemplos de PA. Então, só falando novamente. Então, uma PA
Para você ter uma PA, você precisa ter um primeiro termo, pelo menos é assim na definição. Depois a gente vai ver outras situações, mas a definição é essa. E cada termo é igual ao anterior mais um número R. Vejamos um exemplo de uma PA. Vamos pegar x1 igual a 3 e R igual a 4. Então, o x2 é o x1 mais 4. 3 mais 4, 7. O x3 é x2 mais 4. 7 mais 4, 11. O x4 é x3 mais 4, que é 11 mais 4, 15. Então essa PA ela vai começar com 3, 7, 11 e 15. Você pode continuar aqui com 19, 23 e assim por diante, não para nunca. Vale a pena observar aqui, uma observação, que quando você escreve xn mais 1 igual a xn mais r, esse r é xn mais 1 menos xn, ou seja, a razão é sempre a diferença entre dois termos consecutivos, tá? Olá, vamos continuar. Então, eu quero determinar x para que esses três termos estejam numa PA. Então, nós temos a fórmula xn mais r. Então, r é igual a xn mais 1 menos xn. Ou seja, esse termo menos esse, então, x menos 1 ao quadrado menos x mais 4 ao quadrado, tem que ser esse menos esse. Se nós vamos desenvolver esses quadrados, vai ficar x quadrado menos 2x mais 1. Aqui agora fica tudo menos, né? Fica menos x quadrado menos 8x menos 16. Aqui fica x quadrado menos x quadrado mais 2x menos 1. Então esse x quadrado que nós conseguimos eliminar, desse lado vai ficar menos 10x menos 16. E desse lado vai ficar 6x mais 3. Então vai ficar, passando esse 6 para cá, vai ficar menos 16x. E aqui, opa, aqui eu errei a conta, que feio. Aqui é menos 16, tem esse 1 que eu não olhei aqui. É menos 15. Então igual a 6x mais 3. Então vai ficar menos 16x igual a 18. Então dá para dividir tudo por 2. Vai ficar menos 9 sobre 8. Um terceiro exemplo, mas eu quero fazer alguma observação antes de fazer o próximo exemplo. É assim. Então, se x1 é x0, nós vamos ter assim: o x2
é x1 mais x0. Perdão. Ele é x1 mais r. Ou seja, isso x2 implica que x2 é x0 mais r. O x3 é x2 mais r, só que o x2 é x0 mais r, mais esse r. Então, o x3 é x0 mais 2r. Em geral, nós temos a seguinte fórmula: xn é igual a x0 mais n menos 1r, tá? Isso aqui é uma fórmula que a gente vai usar mais para frente. Então, uma PA de 3 termos, ela pode ser escrita como x0, x0 mais r, x0 mais 2r. Outro jeito de escrever isso aqui é fazer x0 menos r, daí o termo médio aqui ele fica x0, x0 mais r. Isso aqui se tiver 3, se tiver mais a gente pode fazer. Então o terceiro exemplo é para encontrar uma PA de 3 termos de modo que o x0 é 2 e sua soma é 30. Então nós vamos pegar isso aqui e somar, tá? Então vai ficar, se a soma é 30, então 30 é igual a x0 mais r mais x0 mais 2r. Então você tem 3x0 mais 3r's, não é verdade? Então, mas o x0 ele é 2, então vai ficar 6 mais 3r. Então, o 3r, se a gente pôr em evidência, é 30 menos 6, que é 24. Então a razão é 8. Então a PA que a gente está procurando é 2, 10 e 18. E você pode perceber que a soma 2 mais 10, 12, mais 18 é 30. Um outro exemplo, eu vou fazer uma variação possível aqui do que se espera, tá? Então, ache os múltiplos de 5, ache o número, né, de múltiplos de 5 que estão entre 19 e 528. Então, o primeiro, o x1, ele é 20, porque é o primeiro múltiplo de 5 depois do 19, e xn ele é 525. Ok? Acontece que xn ele é igual a o x0, o x1, mais n menos 1 vezes a razão. Como são múltiplos de 5, o r é igual a 5. Então é 5. Então o x1 é 20, então vou fazer em outra parte. O xn é 525. O x1 é 20.
mais 5n menos 5. Isso aqui vai dar 15 mais 5n. Quando passar o 15 para cá, vai ficar então 5n 510. Então implica que o n é 102, ou seja, entre 19 e 528 existem 102 múltiplos de 5. Então vamos pegar uma PA com a seguinte característica. O primeiro termo ele é 4, razão é 3 e a gente quer encontrar o 18º. Tá? Então temos uma PA, primeiro termo 4, razão 3 e eu quero achar o 18º termo. Mas x18 ele é o x1 mais n menos 1. Perdão. Só colocar a fórmula aqui. Xn é igual a x1 mais n menos 1 r. Como o n é 18, 18 menos 1 vai dar 17 vezes 3. O x1 é 4, então vai ficar 4 mais 51 e a resposta é 55. Então, numa PA que tem o primeiro termo 4 e razão 3, o 18º termo vai ser o 55. Vamos mais um exemplo. Eu tenho a seguinte PA. 7, eu conheço o primeiro e o último termo dessa PA, e ela tem 15 termos. Tem 15 termos. Qual é a razão dessa PA? Então, vamos usar essa fórmula aqui de novo, tá? Então nós temos que xn é x1 mais n menos 1 vezes a razão. Ora, o enésimo termo da PA é 29. O x1 ele é 7. Ela tem 15 termos, então aqui fica 14R. Então nós vamos ter que 14R é igual a 29 menos 7, que é 22. Então a razão ela é 11 sobre 7, porque o 22 dá para dividir por 2 e o 14 também. E o último exemplo dessa aula você tem uma PA, ela é bem assim, você conhece o primeiro termo, o último, e tu quer saber, encontre i para que o xi seja 7, tá? Então nós sabemos que é uma PA, então usamos a fórmula de novo. Xn é x1 mais... e a razão é 2, tá? A razão é 2. Então nós queremos, isso aqui é n menos 1 vezes a razão. O último termo é 17. O primeiro é menos 3. Vamos deixar aqui como n, né? Que poderia ser encontre n, fica melhor. Encontre n para que xn seja 7. Então aqui vai ficar
A razão é 2, então fica 2n menos 2. Quando o n em evidência, perdão, isso. O n vai ser... Perdão. Estava certo. Para que xi seja 7. Então, o xi é 7. Então, é 7 igual ao primeiro termo mais i menos 1 vezes 2. Então vai ficar 7 é menos 3 mais 2i menos 2. Então 2i, aqui vai dar menos 5, passa para lá, positivo, dá 12. Então o i é igual a 6. Então x6, o sexto termo da PA, vai ser 7. E aqui nós encerramos a primeira aula.